Alguns dias atrás eu li uma frase que dizia o seguinte: se a tua fé não te leva a um culto, como você acha que ela pode te salvar? Será que realmente faz sentido essa frase? Congregar é importante, é necessário? Será que se eu não congregar, eu vou morar no céu? Qual é a importância de estar congregando? Eu quero convidar você para ficar nesse vídeo. É um vídeo polêmico, mas eu vou trazer algumas respostas que com certeza talvez alguns de vocês tenham. Olá, querido irmão, que Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso quadro 10 Minutos com a Bíblia. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e tenho certeza que os vídeos que nós postamos aqui vão abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Queridos, eu quero ler um texto bíblico em Hebreus capítulo 10, no seu versículo de número 25. Eu acredito que muitos de nós já conhecemos, mas diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Parece que o escritor aos Hebreus estava vivendo e vendo os nossos dias. Ele incita, ele nos orienta a não deixar de congregar. E nós estamos vivendo uma época em que aqueles que se intitulam desigrejados, ou seja, muitas pessoas estão deixando de congregar. E surge uma pergunta: existe realmente a necessidade de congregar? É importante congregar? Qual a diferença isso vai fazer? Eu faço uma pergunta a você que me assiste. Qual é um dos primeiros sintomas de alguém que está se esfriando na fé ou está se desviando da sua fé? Eu, como pastor já há alguns anos de igreja, tenho notado que muitas pessoas que estão abandonando Cristo, uma das primeiras coisas que elas fazem é deixar de congregar, é deixar de ir aos cultos e à congregação. Nós entendemos, queridos, em Efésios 4, versículo 11, que existem alguns ministérios, e um deles é pastores. A Bíblia diz que o Senhor deu pastores. E por que haveria necessidade de pastores se não há a necessidade de congregar? Algumas pessoas até justificam dizendo: mas Deus está em todo lugar. Salmo 139. É verdade, mas você precisa entender uma coisa: Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. E muitas vezes algumas pessoas dizem assim: mas eu leio a minha Bíblia em casa, eu medito na palavra. Mas uma pergunta que eu te faço: será que os seus filhos também, enquanto você está lendo a Bíblia e orando, será que eles também estão fazendo isso? E a igreja entra nesse momento, o ato de congregar, ele faz uma grande diferença. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir o que eu escolho ouvir, como acessando um vídeo na internet. Quando eu chego ao culto, eu recebo uma palavra direcionada, muitas vezes, do trono de Deus naquele dia para o meu coração. Mas eu queria muito a sua atenção. Ninguém vai à praia online, ninguém namora online, ninguém come ou viaja online, enfim, ninguém tenta cheirar uma flor online, sentir um vento online. E eu não estou desqualificando as mensagens, até porque o nosso canal aqui, você está assistindo pela internet, isso é muito importante. Mas existem coisas que precisam ser feitas de maneira física. Preste atenção. A Bíblia diz: admoesteis uns aos outros. Como vamos admoestar uns aos outros se nós não congregamos? Uma das coisas que mais deixa um pastor triste é quando o povo não vai ao culto, porque é como um pai, uma mãe que prepara um alimento, espera os seus filhos e eles não aparecem. Imagine o que Deus sente quando você não vai cultuar. Eu costumo dizer que se você pode ir trabalhar, você pode também ir congregar. Nós estamos vivendo uma época em que as academias estão cheias, e isso é muito bom. As pessoas estão cuidando do seu corpo. Mas eu não posso admitir academias cheias e igrejas vazias, porque o seu espírito não é menos importante do que o seu corpo. Agora, talvez você pode dizer: mas pastor, Deus precisa do meu culto? De fato, Deus não precisa do seu culto, mas você precisa cultuar a Deus. Existe uma necessidade. Quando eu amo a casa de alguém, é porque eu amo esta pessoa. Se eu digo que eu amo a Deus, eu então devo amar a casa de Deus.
salmista no Salmo 122 declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De fato, nem todo mundo que congrega será salvo, mas todo salvo é aquele que congrega. E se algo está te afastando de Cristo, é porque algo está tomando o lugar de Cristo no seu coração. E isso é idolatria. E muitas pessoas estão deixando de congregar porque estão escolhendo outras coisas para fazer no momento em que deveriam estar oferecendo o seu culto a Deus. Algumas pessoas dizem, mas é tão difícil sair da minha casa e congregar. De fato, querido, onde não há sacrifício, não há verdadeira entrega. Amado, preste bastante atenção. Se Cristo não for o seu Deus, outra coisa será. Mas se Cristo for o seu Deus, você terá necessidade de cultuar. Se você não consegue tirar 2 horas para Deus, para Ele, como você diz que é capaz de entregar tudo? Eu digo brincando que antigamente o trabalho dos pastores, a luta, a dificuldade dos pastores, era fazer com que aqueles não crentes fossem à igreja. Hoje, muitos pastores estão tendo uma dificuldade em justamente trazer os crentes à igreja, ao culto. Isso é algo muito sério. Querido, por que vir à igreja? Por que congregar? Você sabe que muitas vezes você já chegou na igreja triste, desanimado, mas voltou diferente. Você veio sem fé, mas voltou cheio de ânimo. Você trouxe alguém que encontrou Jesus e encontrou força. Esses são motivos muito importantes. Um cristão verdadeiro, querido, ele fica incomodado quando ele tem algum motivo que não permite ele congregar. Isso tem que se tornar um hábito. É como tomar banho. Se você tem o Espírito Santo e ele não te incomoda para cultuar a Deus, então o Espírito Santo não está cumprindo a sua função. E aí a Bíblia vai dizer também, ensina a criança no caminho que deve andar. E como ensinar? Fazendo. Você faz e ela então repete o que você faz. E você, quando vai ao culto, você está ensinando o seu filho a importância de cultuar. Eu me lembro da pandemia, quando as pessoas não podiam ir e diziam que tinham saudades de estar congregando. E muitas dessas pessoas hoje também estão abandonando a congregação. Então eu quero deixar um alerta para você. Amado, eu quero que você preste atenção nisso. Muitas vezes nós temos apenas 2 cultos na semana. Cada culto tem 2 horas. Nós temos 8 cultos no mês. Nós temos 16 horas de culto. Nós temos 16 horas no dia porque nós dormimos as outras 8 horas. Nós temos 31 dias no mês. Ou seja, nós temos 496 horas no mês para fazer o que nós queremos. Sobram 480 horas para você. Será que você separar algumas horas para ir cultuar a Deus seria muito? Amado, muitas pessoas dizem, pastor, estou sem a igreja porque eu me decepcionei. Mas elas não deixam seu trabalho porque se decepcionou com alguém. Elas não abandonam seu time de futebol quando eles caem para a 2ª ou para a 3ª divisão. Elas se decepcionam com tantas coisas, mas não abandonam. Eu sempre digo que você terá tempo e dará valor para aquilo que você realmente importa para você. Mas para aquilo que não importa, você vai arrumar uma desculpa. Então, se congregar é importante, se Deus é importante para a sua vida, você vai procurar uma forma de fazer isso. Quando nós dizemos, eu não tenho tempo, meu dia é corrido para orar e para ler a Bíblia, o culto se torna uma alternativa para que você faça isso. Eu ouço pessoas usando desculpas, dizendo, na igreja só tem hipocrisia. Será que no seu trabalho, os lugares que você frequenta também não tem? E mesmo assim você continua frequentando e indo. Algumas pessoas dizem, eu sou mais do que quem vai. Querido, não olhe para quem comete erros. Olhe para quem caminha de forma correta e use essas pessoas como exemplo. Eu vejo pessoas dizendo, mas eu tenho acesso direto a Deus. É verdade, mas pode ter certeza que na congregação você vai ouvir a voz de Deus de uma forma muito profunda e extraordinária, como você não conseguiria ouvir em qualquer lugar. Algumas pessoas dizem, eu não preciso de pastor, mas a Bíblia diz que Deus escolheu pastores para pastorear as ovelhas. Outras pessoas dizem, eu leio minha Bíblia em casa, eu oro em casa, eu duvido muito, querido, que você separe 2 horas nesse tempo para fazer isso. O diabo rouba o nosso tempo e o culto é o momento que temos para fazer isso. Quero dizer para você, sua vida é corrida, sei disso, mas Deus te dá a semana toda e seria muito você separar algumas horas para estar cultuando a Ele? Eu tenho certeza que não. Isso se chama gratidão. O adversário, ele é especialista em racionalizar nossa falta de tempo para Deus. Ele vai dizer, você está cansado, você trabalha muito, está chovendo, Deus entende.
Mas quando é para pecar, ele não fala isso. Portanto, eu quero dizer uma coisa, você não precisa abrir mão das suas coisas, você não precisa deixar de fazer o que você gosta, você só precisa gerir o seu tempo, administrar melhor o seu tempo e priorizar a sua comunhão com Deus. Foi o que no Éden não aconteceu. A propósito, quando Deus coloca o homem no Éden, Deus coloca o homem para cultivar. A palavra culto vem de cultivar. Quando você cultua, você está cultivando o seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Em toda a Bíblia, a iniciativa de buscar a Deus parte do homem, não de Deus. Quando você vai cultuar, você está tomando a iniciativa de encontrar com Deus e de procurar Deus. Muitas vezes eu vejo estádios lotados quarta-feira à noite, as pessoas indo assistir os seus times de futebol. Não é errado isso, mas muitas vezes as pessoas dizem que não pode durante a semana cultuar a Deus. Querido, quando nós não vamos ao culto, muitas vezes nós já levantamos pela manhã e já não nos programamos. Por isso existe a importância de você se programar para estar congregando. O Salmo 133, a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É na igreja que você congrega, que você encontra os irmãos e que você vive em união. Às vezes eu pergunto a algum irmão: você já passou na frente de uma igreja, na porta de um templo e viu as cadeiras vazias e o culto acontecendo? O que você sentiu? As pessoas dizem: eu senti tristeza, eu questionei onde estão os membros dessa igreja. E eu fico pensando, da mesma forma, Deus está do céu observando e ficando triste por muitas vezes não ver que nós estamos o priorizando. Eu quero dizer uma coisa para você: quando nós dizemos amém para aquilo que nós não estamos dispostos a fazer, isso se chama hipocrisia. Muitas vezes nós declaramos: Senhor, eu amo a tua casa, mas quando o Senhor nos chama para a sua casa, a gente se nega aí. A Bíblia diz: não deixemos as nossas congregações. Se o diabo trabalha tanto para a gente não ir cultuar, é porque com certeza existe um malefício, um prejuízo para ele, senão ele não trabalharia. Para um verdadeiro cristão, congregar não é uma questão de vontade, mas de necessidade. Portanto, se você deixou a igreja, a congregação, volte a congregar. Se você perdeu o ânimo, receba o ânimo. Eu profetizo sobre a sua vida o ânimo para estar congregando, novamente cultuando ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.